Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, agora mais uma dica para vocês. Confere aí. A Dindim Fácil atua há mais de 10 anos como correspondente de diversos bancos. Com atendimento de qualidade e personalizado, avaliamos a melhor solução para a sua necessidade financeira. Conheça nossos produtos, cartão e crédito consignado, portabilidade, refinanciamento e crédito pessoal. Estamos localizados em 3 pontos do centro de Belo Horizonte: Praça 7, Galeria do Otton Palace e Edifício Valmap. Venha nos visitar, estamos esperando por você. E após se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Vitória no domingo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, agora hora de mudar a chave, né? O Cruzeiro teve um empate, né, que foi muito festejado pela torcida, passou para as semifinais da Copa do Brasil. Agora é Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro, Guiotti, o Cruzeiro está aí 3 jogos sem uma vitória, ainda em 9º lugar, pega um Vitória penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê aí esse momento do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro? Olha, o Mano fez aí um ano à frente do Cruzeiro, né? E a gente não vê uma evolução tão grande no time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro, eu acho que gastou muito dinheiro, tem um elenco caro, mas ainda não joga o que se esperava desse time, né? Você olha individualmente os jogadores que o Cruzeiro tem, era para estar jogando mais. Só que o Mano não consegue fazer esse time jogar o futebol que ele gostaria que jogasse. E o Cruzeiro vai aos trancos e barrancos, né? Vai brigando, jogando bem em casa de certa maneira, e fora tem dificuldade em alguns jogos. Porque o Campeonato Brasileiro, você vai pegar o último, é a mesma dificuldade de pegar o primeiro, né? Então, o Vitória já trocou de treinador. Quem está lá embaixo já começa a mudar treinador, já começa a buscar jogador, porque bate o desespero do rebaixamento. Então, não tem jogo fácil para você achar que vai ser mais tranquilo. Eu acho que o Cruzeiro precisa evoluir mais. Tem espaço para isso, tem potencial para evoluir mais, tem jogadores de qualidade, só que esses jogadores não estão rendendo o que a torcida ou o Mano esperava. Lógico, o dedo do treinador é importante, porque você começa a analisar, o Corinthians não tem jogadores da qualidade do Cruzeiro e já está jogando futebol redondinho. O Botafogo nem de longe tem jogadores da qualidade dos jogadores do Cruzeiro, mas é um time que, na base do conjunto, da evolução do seu treinador, vai fazendo boas partidas. Eu espero que eu ainda possa ver esse ano o Cruzeiro fazer boas partidas, porque com o elenco que tem já era para ter rendido mais. Ô Rui, desse jogo aí contra o Palmeiras, o que ficou para você? Como é que você viu a atuação do Cruzeiro? Como é que você espera que o Cruzeiro se posicione contra o Vitória? Agora a gente já começou a perceber que o Mano, novamente, colocando só 2 volantes, agora ele tem uma situação ainda para definir, porque o Sassá não pôde jogar na Copa do Brasil, mas agora ele tem condição para voltar contra o Vitória. Como é que fica aí, pelo menos na sua cabeça, essa escalação para o Cruzeiro? Eu acho que o Mano ele tem uma boa opção para mudança de jogo, né? O Sassá é um jogador que joga mais enfiado, é longe de ser parecido com o estilo do Ábila, que ele tem um pouco mais de mobilidade. Então eu acho que ele vai acabar brigando por uma posição juntamente com o Sobis. Mas eu vejo o Cruzeiro dentro das equipes brasileiras, da forma com que as equipes brasileiras hoje jogam, eu vejo o Cruzeiro com um bom time. É lógico que é muito longe do que o torcedor principalmente deseja, mas o que me deixa bastante confiante no time do Cruzeiro em relação a esses jogos grandes, eu fico tranquilo. Mas em relação contra esses times como Vitória, esses times que estão lá embaixo da tabela, eu já fico mais preocupado. Eu não vejo a mesma vontade, a mesma determinação, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, nesses jogos contra as equipes que estão lá embaixo da tabela. Então, tem que realmente mudar a chave. Eu acho que o Cruzeiro está com um foco maior nessa Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode deixar com que essas equipes do alto da tabela se distanciem, né? Você vê o Corinthians tem 20 pontos de distância, se eu não me engano, do Atlético Mineiro. Então, o Cruzeiro tem que ficar atento, porque o Mano também não pode. Lógico que é muito difícil alcançar o Corinthians, mas não pode deixar com que essas equipes que estão acima se distanciem. Ô Paulo, na Copa do Brasil a gente viu um Cruzeiro vibrante, né? O time demonstrou muita união, demonstrou uma tranquilidade para correr atrás do resultado, mesmo depois de levar o gol do Palmeiras. Parecia que tinha uma tranquilidade que ia fazer o gol, a torcida toda apoiando. Agora a gente fala de mudar a chave para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem altos e baixos. Mas os jogadores, como é que fica a cabeça para se motivar para uma outra competição que não está numa fase eliminatória? Você que esteve lá dentro do campo, como é que funciona isso?
Olha, é um jogo agora contra o Vitória que eu acho que psicologicamente é um jogo tecnicamente mais fácil para o Cruzeiro, né? Até pela situação do Vitória. Eu acho que a motivação tem que ser grande sempre, porque o Cruzeiro ainda busca, não digo que ser campeão brasileiro, mas a Libertadores é um grande, né, o obstáculo aí que ele tem que passar. E eu acho que a meta é essa. Se vier algum título, ter a possibilidade, tudo bem. Mas eu acho que hoje o que as outras equipes buscam é classificação na Libertadores, ficar naquele G6 ali, né? Eu acho que é o objetivo. Agora, se caso o Corinthians tropeçar, aí a possibilidade existe realmente, mas até agora... Mas se você está no caso do Cruzeiro, Paulo, o Cruzeiro está a 2 adversários do título. Né? Ele tem o Grêmio pela frente e tem Flamengo e Botafogo. São times que o Cruzeiro... Você fala pela Copa do Pela Brasil. Copa do Brasil. Porque se ele vencer a Copa do Brasil, ele esquece o brasileiro, porque ou você é campeão, você busca a vaga em Libertadores. Se ganhar a Copa do Brasil, você já tem a vaga na Libertadores. Aí é organizar time para o ano que vem, porque não... Né? Ou terminar bem, né? Mas dentro se ganhar o título, que o Paulinho está falando, eu acho que a importância do Campeonato Brasileiro é de se dar tranquilidade. Porque se o Cruzeiro começa a tropeçar dentro do Campeonato Brasileiro, né, Paulinho? Querendo ou não, vem os questionamentos, vem aquela insegurança. Igual o Cruzeiro veio do empate, de um resultado não tão bom antes desse jogo da Copa do Brasil. Já se questionaram que o Cruzeiro jogou muito mal, que o Cruzeiro não ia passar contra o Palmeiras. Então é importante que jogue bem, que mantenha que busque essa regularidade para poder ter essa tranquilidade dentro da Copa do Brasil, para, quem sabe, conquistar o título e conquistar essa vaguinha da Libertadores. Um dos jogadores que tem crescido muito com o Mano Menezes, tem sido muito importante para ele, completou 100 jogos aí contra o Palmeiras, o Ariel Cabral. Vamos ouvir aí o que ele falou. Eu que agradeço, né? Quando cheguei aqui, me receberam muito bem. As pessoas do clube, um clube tão grande como o Cruzeiro, né? É uma honra para mim chegar aos 100 jogos, não é fácil. A gente tem que trabalhar muito, dedicação, todo, né? Com respeito, com humildade, sempre tem que ser assim, né? E a diretoria, Bruno, não? Como presidente também, com todos os companheiros, ajudaram muito. E eu estou muito feliz por chegar aos 100 jogos, né? O Rui estava aqui em off, né? Assistindo aí o que o Ariel estava falando, e você estava fazendo colocações sobre esse avanço do Ariel Cabral junto com o Mano. Hoje nós temos o Romero, o Mano arranjou uma posição para ele, né? Porque o Cruzeiro não tem lateral direito e nem pode contar com lateral direito. O lateral direito realmente do Cruzeiro hoje é o Romero. E o Ariel Cabral, ele era um jogador, né, tecnicamente, ele é muito acima. É um dos jogadores, tecnicamente, um dos melhores que o Cruzeiro tem. Mas ele faltava naquela parte da dedicação, da entrega dentro de campo. Com a contratação do Lucas Silva, ele sabe que se ele não abrir o olho, com o Hudson, que tem do lado de fora, se ele não abrir o olho, se ele não correr, ele vai perder a posição. Então, eu acho que está aí o motivo desse crescimento dele nessas últimas partidas do Cruzeiro. Pois é, e outro que chama a atenção também, Guiotti, e agora o Mano vai ficar também numa saia justa, Murilo, o zagueiro, entrou meio que numa fria e depois que ele entrou, já são 6 jogos, o Cruzeiro tomou 5 gols, sendo que nos últimos 5 jogos antes dele participar, o Cruzeiro tinha tomado 10 gols. Diminuiu a média de gols do Cruzeiro, mas o Manuel está de volta aí com opção para o Mano. Como é que fica essa situação? Pois é, e eu acho bom. Eu, se eu fosse treinador, ia adorar. Porque você veja a situação do Mano. Começa pelo gol. E aí, quem é o titular? Tudo bem, a gente sabe que o Fábio está lá por titularidade já de anos, né? A torcida gosta dele, mas tem um garoto lá que está brilhando também. Qualquer um dos dois ali estava resolvido. Se você tem Manuel e Dedé de volta, olha que confusão também que você vai arrumar, né? As laterais realmente têm dificuldade. Mas o Cruzeiro tem goleiro, tem zagueiro, tem volantes, tem homens de meio, a própria posição de atacante. Quem que ele joga de atacante? Sabe? Boas opções, né? Muita parte da imprensa de Rio e São Paulo gosta muito do Ábila e não entende por que o Ábila não é o titular em todos os jogos. Né? E ele gosta dos sobes. Mas ele é pago para decidir, né? Ele tem que decidir, não pode jogar os dois. Né? Mas se você trabalha no elenco que tem essa variedade, você pode mudar. Eu sou contra esse tal de rodízio de jogo a jogo, mas você tem 3 alterações na partida, 3 alterações, você muda a estrutura do time, você muda o jogo. Né? Agora, com essa sequência de jogos complicados,
Aí você vê um elenco. Só que o treinador brasileiro, ele pensa o seguinte: vou jogar com o Corinthians, eu boto força máxima. Vou jogar com o Avaí, eu boto o time em reserva. Eu faria o contrário. Com o Avaí eu vou com tudo para garantir 3 pontos, porque é o mesmo 3 pontos do Corinthians. O Corinthians é mais difícil, vai o reserva lá. Já que você falou de sequência de jogos, vamos dar uma olhadinha na sequência do final do turno do Cruzeiro? Qual que é o caminho que falta para o Cruzeiro? Aí, ó, Leguiotti, ó. Cruzeiro pega o Vitória dia 30, agora, né, no domingo, depois o Vasco fora de casa e fecha com o Botafogo dentro de casa. O que se pode esperar desses 3 jogos aí? Olha, em casa tem que vencer o Vitória. O Vasco é um time que alterna bons e maus momentos. Eu não vejo o Vasco como um time forte, não. É um time que está tentando se ajustar. Com o Botafogo vem um problema. O Botafogo vai jogar com o time reserva, porque 3 dias depois ele tem Libertadores, o Nacional, né? Então, o Cruzeiro não tem Copa do Brasil. Copa do Brasil do Cruzeiro é só depois. Então, opção para ele pontuar, né? É opção em casa, opção para Ou ele... até, eu não sei agora quando vão ser as finais agora da Copa do Brasil, mas o Cruzeiro... Dia 16, quarta-feira. Né? Então, certamente, o Cruzeiro irá usar um time alternativo, né? Não tem nem dúvida disso. O Mano não vai sobrecarregar isso. Mas, de qualquer forma, esse time alternativo do Cruzeiro também tem demonstrado ser forte. Muito. E eu acho que esses adversários para o Cruzeiro nessa reta final são adversários, dá para o Cruzeiro conseguir uma quantidade mas você mostrou 3 jogos ali que, assim, teoricamente, 9 pontos, né? Eu, se fosse pelo elenco que tem, pelo momento do Cruzeiro, eu acho que você tem que pensar com 9 pontos. Com certeza. O Botafogo tá bom, time bom, mas vem com reserva, porque o Jair Ventura já falou, né? O jogo com o Flamengo agora, dia 10 contra o Nacional, dia 10 de agosto, é o jogo da vida do Botafogo. E 3 dias antes tem um Cruzeiro, 4 dias. Vamos falar no último bloco mais de Cruzeiro aí, desse jogo contra o Vitória. Agora, se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo para você em até 6 vezes. Visite uma das lojas, telefones e endereços na tela aí para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a representação do Atlético após a eliminação na Copa do Brasil. Não sai daí!